Olá, muito boa tarde. Todos os anos, milhares de decretos, recomendações, resoluções e leis são aprovados no país, determinando ou definindo uma nova regra para a sociedade. Mas nem tudo o que está no papel se transforma em prática, como, por exemplo, o fim da distribuição gratuita de sacolinhas plásticas nos supermercados. No entanto, outras centenas de leis e decretos surgem para ajudar a garantir o direito de todos nós. Mas até que ponto você conhece seus direitos? Você sabia, por exemplo, que o servidor público pode se aposentar com 25 anos de trabalho se exercer uma função insalubre? Você sabia, se passar mais de uma hora na fila do banco, a justiça já reconhece como dano moral? E se a mulher for espancada e ficar com deformações no rosto, ela tem direito à cirurgia plástica e de graça? O Ponto de Vista de hoje quer ajudar você a conhecer um pouco mais de seus direitos. E os nossos convidados são Rômulo Saraiva, que é advogado, e Amanda Aires, economista. Muito boa tarde, obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. E eu queria que a gente pudesse começar explicando para os nossos telespectadores essa nova questão de que quem tem direito a essa correção no FGTS. Qual trabalhador é que tem direito? Boa tarde, Eliane. Boa tarde, professora Amanda. O direito ele envolve justamente as pessoas que trabalham sobre o regime seletista. Então, são os trabalhadores urbanos, rurais, safristas, atletas profissionais e que trabalharam e tiveram o recolhimento do FGTS durante o período de 1999 até 2013. E também aquelas pessoas que já fizeram o saque do saldo do FGTS e até mesmo os aposentados que se encontram na inatividade, mas que exerceram alguma atividade empregatícia durante o período de 99 a 2013, poderão se credenciar a reclamar na Justiça a correção do FGTS utilizando outro índice que seja mais satisfatório do que a ATR, que é a taxa referencial, vem sendo aplicada pelo governo, mas no período de 1999 até 2013, identificou-se que esse índice econômico vem praticamente congelando esse patrimônio dos trabalhadores, que é o FGTS. Ou seja, é todo mundo que tinha direito nesse período de 1999 até 2013 um saldo de FGTS. Correto. Quem passou por esse intervalo de tempo, 99 a 2013, ainda que tenha um contrato de trabalho apenas parcial em relação a esse período, também pode reclamar. É evidente que quem trabalhou o período completo de 99 a 2013, proporcionalmente terá uma indenização maior a ser reivindicada na Justiça. Agora, se não for pela TR, que era a taxa com que o governo vem fazendo todas as correções, qual seria o outro índice? Veja, a ideia maior é que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço seja corrigido, pelo menos reduzindo as perdas da inflação. Então, existem alguns indicadores que poderiam ser utilizados. Os próprios índices de inflação poderiam fazer esse trabalho. Então, o IPCA, que mediria a inflação oficial do governo, ou o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que inclusive é utilizado pelo governo na correção de alguns outros fundos ou de alguns outros valores que ele possa exercer. Então, nesse caso, o ideal seria que o governo fizesse essa correção ou pela inflação, pelo IPCA ou pelo INPC. Seriam os índices que nos dariam de volta o poder de compra que foi perdido, que foi corroído pela inflação ao longo desses anos. Agora, para o trabalhador poder ter direito, aliás, todos nós podemos ter direito a essa correção, o que tem que ser feito? Eu tenho que contratar um advogado para entrar na justiça, eu tenho que contratar um economista para poder fazer as contas, de que forma que eu tenho que agir? Ou simplesmente o governo vai fazer essa correção automaticamente? Helene, o governo, ele, a exemplo de revisões e de ações que trouxeram um grande impacto para toda a economia e envolveram o país todo em processos na justiça, só passa a fazer acordos quando existe uma decisão final do Supremo Tribunal Federal decidindo realmente que aquela questão está resolvida e, portanto, uma condenação para algum ente da administração pública. Então, nessas circunstâncias, é quando tem se observado que o governo parte para fazer um acordo.
Enquanto isso, as pessoas elas têm que correr atrás, elas têm que procurar ajuizar o processo. O primeiro passo seria obter os extratos analíticos do FGTS, que é justamente o comprovante de que... Então, peraí, só para as pessoas poderem memorizar. Nesse exato momento, enquanto ainda o governo está recorrendo, na Justiça cabe a cada um de nós trabalhadores que teve conta o FGTS nesse período, a gente contratar buscar o serviço, contratar um advogado e se municiar de documentação. Essas ações elas podem ser patrocinadas por um advogado da confiança do trabalhador, assim como em ações coletivas que são encabeçadas por sindicatos de representação e também pela Defensoria Pública da União, que tem tomado a dianteira em relação ao ajuizamento dessas ações. Cabe salientar que nesta semana a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul tomou a iniciativa para que esse direito fosse por ela defendido, servindo e utilizando a decisão que for dada nesse processo para todo o país. Então, as pessoas elas podem procurar individualmente ou coletivamente, seja por uma defensoria pública ou pelos próprios sindicatos. Olha, Amanda, muita gente deve ter lido aí pelos jornais e escuta falar a correção do FGTS. O que significa em termos de valores? O que poderá aumentar? Em quanto poderá se aumentar para quem? Para o trabalhador. Só para que você entenda, o FGTS ele é corrigido pela taxa referencial, pela TR, que inclusive corrige também a poupança, mais 3%. Se o trabalhador for na Caixa Econômica ou se ele for ver o seu extrato pela internet, ele vai ver esses indicadores. Qual é o grande ponto? Existe o indicador TR, que gerou então, desde 99 até final de 2013, 99%, que é o que a gente foi reajustado, mas o índice oficial ele variou para 156%. O que é isso? Eu estou tendo uma perda de aproximadamente 50% do meu valor. Não é que o meu dinheiro, não é que o meu recurso não aumente. A questão é que ele poderia aumentar mais. Em termos de poder de compra, em termos do que de fato o dinheiro compra, ele está comprando menos, ele está ficando defasado em relação aos índices oficiais. Mas dá para se ter uma ideia de quanto, por exemplo, o trabalhador que entrar, que recorrer e tiver a causa ganha, e que a gente espera que todos nós possamos ter essa causa ganha, ele, em quanto vai aumentar o valor que ele tem hoje no fundo de garantia? Vamos dizer que o trabalhador tenha, no início do período, R$10 mil de fundo de garantia. Ele teria que ter hoje mais 20 mil só dos rendimentos. Quando você fala no início, em 99. Janeiro de 99 ele tinha R$10 mil, digamos. Uhum. Ele agora teria que ter mais 20 mil, então ele teria que ter R$30 mil. Sendo que ele não vai ter um valor nem perto disso, o valor que ele vai ter é um valor bem menor. Então ele tem que fazer o ajuste para que em cima desse ajuste ele possa ter a compensação da perda. Na perda. Você estava falando, Rômulo, quais são os documentos que o trabalhador tem que reunir para poder dar entrada, procurar um advogado para que possa dar uma entrada nessa ação? Basicamente, essa ação ela pode ser instruída com o extrato analítico do FGTS, que pode ser obtido diretamente na agência da Caixa Econômica Federal, ou para quem possui a senha do cartão cidadão, pode também obtê-lo pelo site www.caixa.gov.br. E os dados de RG, CPF e comprovante de residência são os documentos necessários para poder iniciar essa discussão. Agora, e se a pessoa, por exemplo, ela estava trabalhando até 2012, de 2012 para cá ela ficou desempregada? Ela tem direito também? Ela tem direito, embora a correção ela encerre no ano até quando ocorreu o depósito no caso, até a finalização do contrato de trabalho. Então ela vai receber até o final da rescisão dela do contrato de trabalho. E, quer dizer, na realidade não interessa se hoje já está desempregada ou se nos últimos 5 anos já esteve desempregada. O que importa é se ao longo desse período ou se o período todo ela esteve trabalhando e tem a conta e tem o dinheiro depositado no fundo de garantia, ela tem direito. Correto. E são os documentos básicos para procurar um advogado ou entrar com uma ação individual ou coletiva. Esses valores, para as pessoas terem uma noção mais ou menos de quanto vai ganhar, isso depende do histórico salarial, depende da duração do contrato de trabalho, se teve apenas um contrato de trabalho contemplando todo o período, se teve mais de um.
Então, a ideia seria, com esse extrato, fazer um cálculo para ter uma noção de valores, porque muda de acordo com o perfil de cada trabalhador. Então não é, Amanda, o mesmo valor, vamos supor, todo mundo vai ter direito a 10%, ou então do montante que existe hoje na Caixa Econômica, que ela terá que ratear com todo mundo, não é uma divisão por igual? Não. O que acontece? O FGTS, ele é depositado em cima do seu salário. Então, em cima da sua conta, salário bruto, 8%, é depositado na conta do trabalhador para compor o FGTS. Esse depósito ele é feito mensalmente e aí é em cima desses rendimentos que vão se somando que deve incidir a correção. O que acontece? A depender do quanto eu receba, eu vou ter um valor maior a receber ou menor. Quando eu dei o caso dos R$10.000 de saldo, se eu tivesse um saldo de 10 mil e nada mais acontecesse, se eu não tivesse mais nenhum depósito ao longo desse período, eu teria aproximadamente 20 mil só de rendimento. Sendo que esse rendimento que deveria ter acontecido, se fosse pelo indicador oficial que o próprio governo usa, não aconteceu. O que aconteceu foi um reajuste menor. Então, ao invés de ganhar, por exemplo, 5,91%, no final de 2013 eu ganhei 3,19%. Então, esse valor percentual é a minha perda, é o quanto eu perdi em termos de poder de compra por usar um indicador que é inadequado. Adequado. Veja, o governo está recorrendo à possibilidade da gente, do trabalhador, ser vencedor nessa história e poder ficar feliz com todo esse reajuste aí é muito grande. Olha, as pessoas que procuram a justiça, elas ficam ansiosas para saber um resultado, para saber um prognóstico em relação ao que vai acontecer. Na verdade, existe um risco processual para qualquer pessoa que busque alguma pretensão na justiça. Nessa questão da revisão do FGTS, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal na qual criticou a aplicação da TR em relação aos precatórios, que são os créditos de quem recebe alguma verba do governo na justiça. Então, essa decisão é utilizada como parâmetro, porque, na verdade, o Supremo ele já se posicionou de que a TR tem se mostrado insuficiente para fazer a correção dos precatórios. É um assunto que está sendo iniciado agora e que a Justiça ainda não possui um precedente concreto em relação à taxa referencial, pelo menos os tribunais superiores. Então, certamente, essa discussão vai encerrar-se em Brasília, com o Supremo Tribunal Federal dando uma decisão que, ao meu ver, será uma decisão que exigirá coragem, porque envolve um universo de pessoas muito grande e que vai trazer um impacto financeiro também em relação à empresa pública que é a Caixa Econômica Federal. Embora a Caixa, ao longo dos anos, tenha registrado lucros altíssimos em relação à utilização do valor do FGTS dos trabalhadores. Para citar um exemplo, apenas no ano de 2009 a Caixa lucrou 11 bilhões de reais em relação ao lucro líquido que ela auferiu com a aplicação do FGTS. Então, é uma questão... Ela trabalha em cima do dinheiro do trabalhador. Exato. A Caixa Econômica tem uma disposição em que ela pode aplicar o recurso do FGTS em financiamento imobiliário e em algumas das aplicações financeiras. Qual é o grande ponto? É que ela remunera a 3,19, só usando o dado do ano passado, mas ela empresta esse dinheiro a 8,16. Então, ela ganha 5% em cima de um recurso que não é dela. Então, essa é uma das explicações para a demanda dos consumidores, a demanda dos trabalhadores. Por que é que a Caixa está se apoderando dos ganhos de um recurso que é nosso e nós não é que estamos sendo pouco beneficiados, é que nós estamos sendo prejudicados com esse tipo de política. Você já está trabalhando com o nosso dinheiro, está ganhando dinheiro em cima e a gente ganha um lucrinho bem pequeno. Olha, no próximo bloco tem mais ponto de vista para você. Nós voltamos rapidinho. Você conhece os seus direitos? Esse é o tema do Ponto de Vista desta noite, que está recebendo o advogado Rômulo Saraiva e a economista Amanda Aires.
Olha, no começo do programa nós falamos o seguinte, daquelas pessoas que vão a banco e que às vezes passam 15, 20, 30 minutos e tem gente que chega até a ficar 1 hora ou até muito mais para poder ser atendido. Existe uma lei, né, que determina que os bancos, que a pessoa pode ficar no máximo 15 minutos, né, na fila. Quando se passa mais do que isso, e até mesmo mais de 1 hora, existe um direito que a pessoa pode recorrer? Existe uma discussão na justiça de que a perda do tempo útil, na sociedade em que vivemos, onde cada vez mais a pessoa tem mais atribuições e menos tempo para resolver, se a espera que é submetida ao consumidor, que enfrenta uma fila de 1 hora, 2 horas, se isso aí é encarado como um dano moral indenizável. Existem na justiça discussões prós e contras essa questão. Alguns magistrados entendem que o fato de a pessoa perder 2 horas, por exemplo, de espera numa fila, seria apenas um mero aborrecimento. E existem posições favoráveis de que o fato de a pessoa perder tanto tempo e sacrificar-se no emprego ou deixar de fazer uma outra atividade, isso aí gera uma responsabilidade civil da instituição financeira pelo fato de tolher o consumidor de ter uma solução do seu problema de forma rápida e eficiente, principalmente porque existe uma lei municipal regulando a questão do tempo de espera na fila do banco. Então, é um assunto que é polêmico, mas que pode gerar um dano moral em função da perda do tempo útil do consumidor. E já teve casos de alguém que recorreu à justiça e ganhou uma indenização porque esperou mais de 1 hora na fila do banco? Existe posicionamentos favoráveis, inclusive o próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco possui uma súmula que regulamenta esse direito, e isso é uma questão que é observada não só em Pernambuco, mas como em todo o país. Existem diversos estados que tiveram a iniciativa de criar uma lei regulamentando a espera no tempo do banco, e essa é uma questão que, inclusive, também existem posições favoráveis no próprio Superior Tribunal de Justiça. Rômulo, e por exemplo assim, a pessoa que está na fila do banco, o cliente, que tipo de provas, quais são as documentações que ela tem que levantar para comprovar de que ela de fato chegou ao banco e esperou mais do que 15, 20, 30 minutos, 1 hora e perdeu um tempão para ser atendido? Olha, no direito, o ônus da prova, o encargo de fazer essa prova pertence ao consumidor. Em alguns casos, a própria legislação permite que essa responsabilidade recaia também em relação à outra parte. Mas, numa situação como essa, o consumidor ele pode se cercar de documentos, a hora que ele foi atendido, a própria ficha de atendimento, testemunhas. Quer dizer, o melhor é aquela fichinha que hoje você chega no banco, né? Você recebe a fichinha com o dia e o horário que você deu entrada para receber o atendimento. Se você vai fazer um pagamento, se você vai fazer qualquer operação, quando vem a autenticação mecânica já vem a data e a hora que aquela operação foi efetivada. Então isso, acredito, pode ser utilizado como prova para mostrar o quanto de tempo a pessoa passou dentro da instituição financeira. E se você ficou, porque às vezes, muitas vezes, a pessoa já sabe que vai demorar tanto, pega a fichinha, sai para fazer tantas outras coisas e volta para ser atendido. E hoje praticamente a maioria, né, dos comércios, mas aí todas as agências bancárias têm câmeras de circuito de vídeo que pode comprovar que a pessoa passou ali mais de 1 hora. Eu tenho, a gente assim, tem algumas situações. Por exemplo, uma pessoa que ela passa 9 meses afastada do trabalho e porque houve na fila do ônibus confusão, ela acabou, na hora de subir no ônibus, ela foi empurrada, acabou até mesmo sendo pisoteada. Ficou machucada, ficou afastada das atividades profissionais porque acabou quebrando o braço. Ela pode entrar na justiça para requerer alguma indenização? Né? E ser indenização por parte de quem? Da empresa de ônibus? Quem é o responsável por isso? Você pode atuar, acho que o Dr. Rômulo pode até ajudar nisso, tanto a empresa quanto talvez até o próprio Estado, com a falta de infraestrutura. A depender do tipo de acidente, de quem gerou o acidente, se foi uma desorganização em terminal, se foi uma desorganização porque dentro do ônibus, aí em cada caso eu posso ter vários agentes que podem ser acionados. Então, seria bom ver o
o estado ou a circunstância em que aquela pessoa caiu. Por exemplo, a pessoa teve uma queda, ficou imprensada no ônibus, qualquer coisa desse tipo, seria, acredito eu, para a empresa de ônibus. Mas ela caiu na rua, então teria que acionar talvez o estado. Então depende muito das circunstâncias. Esses buracos que acabam com os carros, né, os amortecedores, foram pneus e tudo mais. Sim. E a gente falou em fila de banco, também tem as filas de ônibus, que a pessoa, embora não tenha nenhum precedente nesse caso, mas que as pessoas têm o direito, né, e que elas podem recorrer. Pois é interessante esse aspecto que você toca, porque em relação ao ambiente bancário, existe uma legislação, no caso municipal, que regulamenta exatamente o tempo que a pessoa deve ficar em dias úteis, em vésperas de feriados, mas em outras circunstâncias, a exemplo de outras repartições públicas ou até mesmo na prestação de um serviço público, que é a concessionária de transporte coletivo, não há uma regulamentação. Então, poderia se questionar, se a pessoa gasta 1h30 numa fila de banco e gasta 1h30, por exemplo, no Detran, ou esperando um ônibus que deveria passar ali durante 15 ou 20 minutos, também não é a perda de um tempo útil, mas será que em todas as situações gera um dano indenizável? Então a Justiça ela tem mostrado que esse dano moral é reivindicado nas hipóteses onde ocorre um disciplinamento em relação à legislação. E eu vou até mais além, nos hospitais, né? Para você as marcações de consulta, e tem gente que chega, que quem depende do Sistema Único de Saúde, às vezes passam mais de 24 horas numa fila para conseguir ficha e às vezes não consegue. Chegam Isso de é uma madrugada, humilhação. né? É uma humilhação. Até porque a espera, aí vem a crescida da dor, né? Da dor, do sofrimento, tem gente que desmaia e pode chegar até a morte. Num caso como esse também, pode-se recorrer. É possível, é um bom exemplo e até utilizando como referência a própria questão dos bancos, o fato de a pessoa aguardar, chegar de madrugada num posto de saúde ou num hospital público e aguardar uma espera de horas para poder ser atendido e receber os primeiros cuidados, isso aí é uma espera que causa dor física, emocional, desgaste emocional muito grande que deve ser reivindicado. Embora, na experiência jurídica, o próprio judiciário ele não tem, vamos dizer assim, se pronunciado em relação a temas como esse. Mas é importante esclarecer que existe um contexto, uma fundamentação que justificaria um pagamento de uma responsabilidade civil pelo fato de o Estado, como representante do SUS, prestar esse mau serviço à população. Olha, nos últimos anos, milhares de pessoas por todo o país têm feito aquela cirurgia bariátrica, ou conhecida também como cirurgia de redução do estômago. E muitos têm colocado que você pode voltar, você leva uma vida normal e você pode comer de tudo. É claro que tudo, pouquinho. E as pessoas vão a uma churrascaria, né? Ou então a um rodízio. Tudo bem, e que muitos têm questionado poxa, eu não fiz a cirurgia, eu não estou comendo bem menos? Existe alguma lei? Eu, inclusive, já ouvi várias pessoas perguntando isso. Se existe alguma lei onde eu posso ser beneficiado, de repente, para pagar metade daquele valor? Ou isso é uma coisa que depende do dono do restaurante? Não, isso aí é autonomia privada, né? Cada restaurante ele possui a autonomia até mesmo de aceitar um cheque. Ele não é obrigado, a não ser que exista uma legislação regulando situações de consumo dessa natureza, ele teria que obedecer. Mas se não existir nada em relação a alguma legislação que o obrigue a agir de maneira diversa, ele pode não aceitar um cheque, por exemplo, do consumidor na hora do pagamento, ele pode não ter que conceder um desconto para aquelas pessoas que se alimentam menos em função de uma cirurgia que anatomicamente restringe a capacidade de armazenar alimentos no estômago. Então, por enquanto, o direito do consumidor ele ainda dá passos iniciais em relação a esse tema específico. A Constituição Federal ela garante uma certa liberdade às pessoas que utilizam esses empreendimentos, esses restaurantes, essas empresas, e aí muitas vezes fica uma dicotomia entre o que está previsto na Constituição e no Código de Defesa do Consumidor, e é preciso haver um equilíbrio dessas normas
para saber se a pessoa do lado da empresa que tem a liberdade de utilizar as regras de acordo com a sua liberdade, e do outro lado os direitos do consumidor, que muitas vezes entram em choque com essa autonomia. Então é preciso investigar cada caso para saber se há um ferimento de uma determinada regra que venha a trazer um prejuízo para determinada pessoa. Tá. Ao longo do ano, assim, são milhares de leis e projetos que entram, que se transformam em leis, né? Medidas provisórias que surgem pelo país, tanto na esfera federal, estadual e municipal. É até impossível a gente saber quantas leis existem. Muitas a gente não conhece, né? Muitas sequer chegam, são colocadas em práticas. A gente até costuma dizer, são leis que não pegam, né? Que não funcionam, só estão no papel. Mas qual que é uma dica que você daria para quem está assistindo a gente sobre essa questão da lei, para a pessoa poder entender e conhecer melhor os seus direitos? Olha, é importante as pessoas estarem atentas aos veículos de comunicação, que são os grandes difusores do que tem de novidade em relação aos direitos dos cidadãos, as inovações legislativas. O próprio Diário Oficial também é um caminho, embora ninguém tenha paciência de ler o Diário Oficial, mas é por meio dele que essas legislações elas nascem. Então, necessariamente, elas têm que passar por lá. E um pouco mais de educação, né, de acesso à informação, que é isso que a sociedade precisa. E é lamentável encontrar pessoas que perderam a oportunidade de exercer um direito pelo seu desconhecimento. Então, tudo na justiça demanda um prazo para se reclamar. Há um brocardo romano de que a lei não socorre a quem dorme. E cada direito tem um prazo diferenciado. E às vezes muitas pessoas passam desse prazo e não podem reivindicar, ainda que tenham constatado erros absurdos em relação ao seu caso, justamente por desinformação. Então é isso que a sociedade precisa. Está informada. Amanda, rapidinho? Rapidinho. Existem algumas leis que deram certo, né? A lei de contra fumo em ambiente fechado, a lei do som mais alto. Então existem leis que quando a gente busca os nossos direitos, elas são aplicadas. Então o conhecimento do que é nosso, do que não é um favor, é necessário para que a gente possa, de fato, avançar. Ok, gente, obrigada. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Olha, uma maravilhosa noite de sábado. Aproveitem muito o domingo e no próximo fim de semana a gente se encontra.